O sol que há pouco estava coberto por nuvens, agora abriu de vez, sol, céu azul, público excepcional aqui em Interlagos para curtir duas corridas muito legais. Primeiro, a segunda prova da Stock Light. Ontem tivemos a primeira com a vitória do Gabriel Robe e hoje a segunda prova dessa categoria que passa a ter de novo a mesma nomenclatura da categoria principal, a Stock e agora a Stock Light e a categoria de acesso à principal categoria do automobilismo brasileiro. E depois a prova de duplas que vai abrir a nossa temporada 2018, a primeira de 12 corridas que estaremos transmitindo no decorrer desse ano. Vamos conhecer o grid para você que ainda não está habituado, você que não está familiarizado com os pilotos da categoria Stock Light. Esse é o Marcel Coletta, informando que o grid é invertido da chegada de ontem, portanto ele chegou em 10º e larga na primeira posição. Marcel Coletta, o piloto mais jovem dessa categoria, um dos mais jovens do Brasil, com 16 anos de idade. Aí o Tuca Antoniazzi, carro número 46, ele vai largar na segunda posição. A gente está mostrando para você exatamente o grid de largada dessa prova da Stock Light. Tuca Antoniazzi aí. E aí na terceira posição a gente está vendo o carro do Pedro Boesel, piloto muito experiente, sobrinho do Raul Boesel, ele que já andou na Stock principal e está fazendo a sua 4ª temporada na Stock Light. Está aí o Pedrinho Boesel, carro numeral 36. Do outro lado da pista, Eric Mairink, ele é um dos estreantes da categoria, carro número 1. Tá aí o Eric Mairink, portanto, sendo apresentado aos amigos do Sport TV. Já já o Lito Cavalcante vai também cumprimentar os amigos do Sport TV. Pedro Cardoso, carro número 43. Está vendo exatamente passando ali o André Bragantini. Aliás, pai e filho. André Bragantini, pai e filho, estão cuidando aí. A equipe do Carlos Alves, que cuida também, a equipe Júnior, que cuida do carro do Pedro Cardoso. Aí Rafael Reis, também sendo apresentado, carro numeral 77. Ali o Pedro Reis, portanto, que corre de óculos. Olha o detalhe ali. Desculpa, eu falei Pedro Rafael Reis. Aí o João Rossati, que é também um estreante e também tem o apoio ali da família Bragantini, cuidando do carro dele, do João Rossato. Você está vendo ele aí. Mais um piloto, Pietro Rimbano, esse já fazendo o seu 2º ano na categoria, um jovem experiente, carro numeral 17. Aí o Pietro Rimbano, mostrando agora o carro do Enzo Bortoleto, carro número 85. É uma pintura bacana, uma pintura legal, o carro do Enzo Bortoleto. Aí, portanto, o carro número 85 sendo mostrado. O Gabriel Robe, que é o atual campeão, ele venceu ontem, está largando na 10ª posição. Ele também vai disputar a prova de duplas. Aí o Gabriel Robe, piloto muito experiente também, campeão da categoria. Aí você vê o Lucas Delaf, carro número 71, mais um dos estreantes. São vários os estreantes. Interessante que ele corre com um capacete branco, capacete rústico, sem pintura nenhuma, branco, capacete arai bonito ali no carro do piloto. Aí Gustavo Miaçava, ontem ele foi o pole position, piloto de Cascavel, 19 anos de idade. Gustavo Miaçava, portanto, que não teve uma boa performance no dia de ontem. O Murilo Coletta, que é o irmão mais velho, ele é muito mais velho, ele tem 17 anos. O Marcel com 16 e ele com 17 anos, mais um estreante da categoria. Portanto, aí está o Murilo Coletta. Temos agora a imagem do Lauro Traudy, um piloto que começou no kart há muito tempo atrás e agora retomou a sua carreira, 35 anos de idade, é estreante também, e é bem bacana a gente ver isso. Isso é um sonho realizado, né? Gustavo Bandeira, outro estreante, carro número 66. Aí o jovem Gustavo Bandeira, piloto da Stock Light. Também já prontinho ali, já amarrado dentro do seu cockpit. Já já teremos a largada a partir de 12 horas e 20 minutos. O colchete ali do 17 está vazio. Vai largar do box. Portanto, vai largar do box. É o Odair dos Santos. É o carro número 74, Odair dos Santos, que vai largar do box. Continuamos o nosso passeio pelo grid. E aí você vê o Vinícius Margiota, carro numeral 7, pintura bonita do carro do Vinícius Margiota. Vê a família inteira do Vinícius para poder participar e apoiar esse jovem piloto. Aí o Marco Cosi, podemos dizer que ele é o piloto referência, porque é um dos mais antigos pilotos a participarem dessa categoria. É um cara muito rápido, muito combativo. Gabriel Lusquinhos, outro rookie, número 22. Está ali colocado no grid.
E aí vamos fechando a fila. O Gustavo Frigoto, carro número 86, se envolveu num acidente ontem, acabou ficando para as últimas posições. Boa sorte aí para o Gustavo Frigoto. Tive o prazer de conversar com ele, com o pai dele ontem, pessoas muito bacanas, muito agradáveis. E o Rodrigo Gil, é o carro 89, é o último colocado no grid de largada dos 21 carros. Lembrando que o Odair dos Santos larga dos boxes e, portanto, temos 20 carros na pista e um que larga dos boxes. Eu estou aqui com Lito Cavalcante, comentarista do Sport TV. Eu gostei muito desse início da Stock. Eu gostei mais ainda que a categoria voltou a ter o nome e voltou a ter a importância que ela merece, porque é uma categoria de acesso, assim como a Fórmula 2 faz o acesso para a Fórmula 1, a Stock Light faz, Lito Cavalcante, o acesso para a principal categoria do automobilismo brasileiro, que é a Stock Car. Mais uma vez, um grande abraço. É um prazer muito grande nessa 40ª temporada da Stock Car. Com muita alegria nesse sábado, estamos iniciando nosso trabalho aqui. Tudo bem, Lito? Tudo ótimo, Sérgio. Você tudo bem também? Um abraço a todos. Olha, Sérgio, eu acho que a Stock Light já deu seu recado ontem. É uma categoria com nível de mão de obra, um nível de pilotagem já elevadíssimo, pilotos muito rápidos, mas que ainda precisam aprender a se conter um pouco, ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de know-how durante a corrida, chamado racecraft. Mas o espetáculo é de altíssima qualidade, são pilotos com muita competitividade, carros com nível de preparação excelente, e o que se viu ontem, tomara, eu acredito que sim, que vai se repetir ao longo de toda a temporada. Muito bem, 25 minutos, mais uma volta. Os carros partem para a volta de aquecimento de pneus e motores, a volta de apresentação. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV, na hora do almoço. Na hora do almoço, já curtindo automobilismo. Logo depois dessa prova, teremos a prova de duplas da Stock Car. Você não pode perder essa prova de duplas. 33 carros, 66 pilotos, 10 pilotos ex-Fórmula 1. Realmente uma corrida que promete ser empolgante e você vai acompanhar em todos os seus detalhes aqui nos canais Sport TV. Olha, Sérgio, nessa corrida eu vou prestar, principalmente nesse começo de corrida, eu vou prestar atenção particularmente nos 3 primeiros colocados de ontem, que foram o Rob, que está largando em 10º com o carro 35, esse carro vermelho e preto, o piloto que vai à frente dele, o Enzo Bortoleto, que foi o 9º, e o 8º também, carro 17, verde e amarelo, do Pietro Rimbano. Esses foram os pilotos que chegaram primeiro, segundo e terceiro, e estão largando em 10º, 9º e 8º. E pelo que se viu ontem, até pela atuação do Rob, essa corrida, muito do resultado depende de uma boa primeira volta. A primeira volta do Rob ontem foi espetacular. Mas muita atenção também para a atuação do Cosi, que está largando em 18º, como você já falou, um piloto muito rápido, um piloto muito agressivo e muito experiente. E também do Gustavo Miyazawa, que foi o pole position. Então ele tem nas mãos um carro muito rápido. Ele só não conseguiu manter o segundo lugar que ele ocupava na pista, porque ele saiu na saída de boxe do reabastecimento, o bujão ficou preso e isso acabou estragando a corrida dele. Mesmo assim, ele está largando na 12ª posição. Muito bem, você está vendo exatamente, é o carro do Cosi, carro numeral 23, o carro azul, pintura bonita do carro do Cosi. Vamos então com essa volta de aquecimento de pneus e motores. Aí você vê o Camaro SS sendo guiado pelo Rodrigo Medic, que é o piloto oficial da Stock Car, o piloto do carro de segurança. Os carros vão passando, vão aquecendo aí seus pneus. Já já, os 4.314 metros da pista serão totalmente ocupados pelos carros da Stock Lights. A prova tem 25 minutos, mais uma volta. É o tempo de duração. Lembrando que o circuito para a Stock Light, ele obedece a chicane do café, o que não acontece na Stock. Na categoria principal, os pilotos não utilizarão a chicane do café, por isso os 4.314 metros, um pouquinho maior aí em termos de metragem, o circuito para a Stock Light. Essa é exatamente a barreira que determina os pilotos a entrarem, e os fiscais, obviamente, como é a volta de apresentação de aquecimento de pneus e motores, não obrigam os pilotos a passarem por ali. Então, para sua referência, a Tuca Antoniazzi está ali ao lado do Marcel Coletta. Os dois lado a lado vêm puxando a fila. Já já o Rodrigo Medic vai puxar o carro para o lado. Vai puxar o carro para a esquerda, o Camaro SS. E aí teremos o início da segunda prova neste final de semana de abertura da Stock Car nessa temporada 2018. Tá tudo pronto, luzes vermelhas, elas se apagam. Começa a emoção da Stock Car, a emoção da Stock Light. Largou bem o Antoniazzi. Ele e o Coletta, os dois lado a lado.
A primeira curva é para a esquerda, a entrada do Oeste do Senna. Mergulha ali o Coleta. Antoniazzi acompanha em segundo. Pedro Boesel veio ali com o carro 36 em terceiro. Depois o Eric Mairinga, o carro número 1, vem na quarta posição. O 43, que é do Pedro Cardoso, é o quinto. Se atrasou bastante ali o carro número 12 do Lauro Traude. Eles passam pela primeira vez aí pela reta oposta. Olha o Pedro Boesel tentando ali a manobra em cima do Antoniazzi. Segue o Marcel Coleta, você vê no alto do vídeo a regressiva dos 25 minutos. Largou bem o Coleta, já vai abrindo. O Antoniazzi está preocupado com o retrovisor, olhando ali o assédio do Pedro Boesel. Depois o Mairink, aí o Pedro Cardoso. Depois o João Rossati, carro número 58. Tem alguma coisa pegando ali no carro do Rossati. O Boesel já faz a ultrapassagem em cima do Antoniazzi. Já é o segundo colocado, Pedro Boesel. É um piloto muito experiente, o Boesel. Muito experiente, muito rápido, com um bom carro na mão. O Pedro Cardoso já embutiu ali o 43, embutiu no 46. Tenta colocar de lado, o Antoniazzi abriu ali, fez a abertura para fazer a tomada. Mergulhou ali o Pedro Cardoso, é o terceiro. Antoniazzi vai perdendo posições. Na frente o Coleta. Depois Boesel. Aí vem o Cardoso. Antoniazzi. O Eric Mairinho vai perder posição também. Vem por dentro ali o Pietro Rimbano. Carro número 17. Antes do complemento da primeira volta, muitas mudanças, muitas ultrapassagens. Coleta já vem com uma boa vantagem em cima do Pedro Boesel. Depois o Pedro Cardoso. Os Pedros estão ali em segundo e terceiro. Olha como é que vem ali por dentro o carro 23 do Cosi. Rafael Reis, 77, ele foi quarto colocado ano passado. Ele está sendo escalado, ele deve estar com algum problema. Olha, bateram no carro do Vinícius Margiota. Tem uma fumaceira danada ali no carro do Margiota. São aqueles contatos de primeira volta, né? E aí a carenagem acaba esbarrando no pneu, levanta toda essa fumaça. E o que é pior, prejudica muito a durabilidade do pneu. O Cosi passou ali o Murilo Coleta, carro numeral 10. Aí você vê o carro número 85 do Enzo Bortoleto, da equipe KTF Competições. Olha como é que o Boesel vem ali com o Cardoso colado. O Cardoso tirou de lado, vai para a ultrapassagem. Na entrada do lago, Pedro Cardoso já é o segundo colocado. Ele ontem estava com um foguetaço na mão e parece que o carro continua muito bem. Escorregou ali o Antoniazzi, vem o Pietro Rimbando, aí o Bortoleto. Você vê que o Pedro Cardoso ultrapassou ali o Pedro Boesel. Cosi vai escalando o pelotão e vem o Gabriel Robe. Esses dois, ano passado, protagonizaram uma série de corridas espetaculares. O Robe e o Cosi. Robe já vem para mais uma ultrapassagem. Já se livrou do Bortoleto. O Cosi vem por fora. Ele não quer deixar o Robe escapar de jeito nenhum. Vem porta com porta. Bortoleto insiste e retoma a posição em cima do Cosi. Aí o Gabriel Robe. Logo atrás está esse carro numeral 10, que é do Murilo Coleta. São os irmãos Marcel e Murilo Coleta. Aí o Rafael Reis, que vem pressionando o carro 22 do Gabriel Lusquinhos, da equipe Motortec Competições. O Lusquinhos é também um novato, um estreante. Ele é companheiro de equipe do Rob, da equipe Motortec. Rodou lá atrás. É um carro rodado. Não me parece em posição insegura na pista. Olha, o 71 do Lucas Dalaf e o 74 do Odair Santos. Os dois. Eles se enroscaram aí, olha só. Primeiro rodou o carro 71 do Lucas Dalaf, rodou sozinho. Não sei se quando ele tentou voltar, ele encontrou o carro do Odair, mas o fato é que os dois já voltaram para a pista. E olha, o Cosi está fazendo um começo de corrida espetacular. Ele largou na última posição, vem entre os 10 primeiros, num excelente desempenho. Ele e o Rob, né? O Rob aí com 35, largou em 10º, também já subiu bastante, já aparece na 7ª colocação. Pouco mais de 20 minutos para o encerramento. Olha, o Miyazawa já ficou, hein? Já ficou o carro do Gustavo Miyazawa. E olha, pela posição da roda dianteira ali, teve quebra de suspensão, né? Aí o Cosi ganhando a posição do Bortoleto, chegando no Rimbano. Ele é um piloto, olha aí, foi quebra sim. Foi quebra, passou reto ali o carro 22 do Gabriel Lusquinhos. E o Miyazawa, portanto, está fora.
Olha como é que veio o Gabriel Roque para tomar a posição do Tuca Antoniazzi. Olha o carro do Marjota. Tá com o pneu furado, olha o carro do Marjota. Como essa corrida é tiro curto, são 25 voltas, 25 minutos mais uma volta, pneu furado, pronto, estragou o fim de semana do piloto. O Cosi agora vai para cima do Eric Mairink, da equipe TMG Light. Na ponta, tranquilo, está o Coleta. Ele está 2.1. Teve queima de largada do carro 10 do Murilo Coleta. Está na 12ª posição. Agora ele vai ter um drive-thru, vai despencar para o último lugar. Volta 4. Cosi para cima do Eric Mairink. Já vai pegar o 6º lugar. Está voando o Cosi. Os pilotos da Light, eles também utilizam o botão de ultrapassagem. Eram 12 para o fim de semana inteiro, né? Normalmente eles dividem, né? Mas só que o Cosi ontem, como não terminou a corrida, ele tem mais botões do que o resto do pelotão. E ele está aproveitando essa vantagem agora, no início da corrida. Ele tem à frente dele o Pietro Rimbano. Bortoleto sendo atacado ali pelo Murilo Coleta. O ganho do botão de ultrapassagem aí na Light é mais ou menos o mesmo, mais ou menos cerca da Stock V8, cerca de 90 cavalos. Só que a duração é menor, dura 17 segundos. Você viu ali a ultrapassagem do Rafael Reis? Carro número 77, esse é o carro do Murilo Coleta. Na frente do Bortoleto, o Rafael Reis. E o Coleta está exatamente atrás. Esse carro 46 é do Tuca Antoniazzi, que largou na 2ª posição. Ele chegou na 9ª posição ontem e com um grid invertido largou em 2º, mas o pelotão está escalando ali o Antoniazzi. Daqui a pouquinho tem a largada para a corrida de duplas, abertura da Stock Car. Vamos ver aí a largada queimada pelo carro 10. Ah, olha ali, ó. Olha o carro 10 ali, ó. Saiu do colchete, saiu do limite de pista. São os arroubos dos estreantes? Exatamente, exatamente. Por isso que é Stock Light. Olha o carro do Vinícius. Vai voltar a pista aí. Por voltar, né? O box ali do Vinícius, tamanho dele, familiares. O Rafael Reis vem se recuperando, ele teve problema na primeira volta. Foi ultrapassado por muita gente. Ele que é um dos pilotos da equipe do Serafim Tábuas. O Rafael Reis já ultrapassou o Bortoleto. Agora, aí você vê o Marcel Coleta, olha só a cara de guri, 16 anos de idade. Também carro preparado pelo Serafim Tábuas, a W2. Pedro Cardoso está tentando tirar essa diferença. Já foi de 2.1, caiu para 1.7. Tá chegando o Pedro Cardoso, hein? O Pedro Cardoso tinha, até a volta passada, ele era o dono da melhor volta da corrida. Mas agora está com o Gabriel Roque, que está voando na pista. Carro número 43 do Pedro Cardoso. Diferença, portanto, na casa de 1.7. Essa é a Stock Light. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV. As emoções da categoria de acesso à Stock Car. E essa é uma das novidades, né, Lito Cavalcante? Além de tudo, a categoria se integra de vez. O piloto que quiser entrar na Stock Car vai ter que passar pela Stock Light obrigatoriamente. Vai ser uma porta de entrada para a principal categoria. É uma exigência, né, Sérgio? Porque até o ano passado estavam correndo pilotos que, na verdade, não tinham ainda currículo, experiência ou mesmo habilidade para um carro tão exigente, tão forte, tão rápido quanto é o Stock Car. Você vê que o Pedro Boesel tem ali o João Rossati muito perto dele. O Rossati tirou aquela diferença que tinha em relação ao Pedro Boesel. O Pedro é o terceiro. O Rossati é outro piloto aí que chega com muita expectativa ao Stock Light. Ele veio da categoria curitibana do Thiago Massa, Sprint Race, que é o primeiro passo, né? Se for fazer uma escada, é o primeiro passo para o piloto que vem de kart. Rimbano e Cosi. O Cosi está com o carro com mais ação ali atrás do Pietro Rimbano. Eles que já são adversários desde a temporada passada. Pietro Rimbano, que faz parte do time CR Júnior.
Olha o Rossati para cima do Boesel, para tomar a terceira posição. João Rossati agora passa a ser o terceiro. Ultrapassagem no capricho ali do João Rossati, carro numeral 58. E atrás dos dois está o Robe, vem voando o Robe. E o Rimbano vem trazendo o Cosi. Esse finalzinho de prova vai ficar bacana, hein? E a partir do 12º momento tem parada de abastecimento. Exatamente. 12º minuto. Daqui a pouquinho, portanto, faltando 14 minutos para o encerramento. Aí você vê como é que o Pedro Cardoso já tirou toda aquela diferença de mais de 2 segundos que tinha o Marcel Coletta em cima dele. Agora tem 1,1. Foi 7 décimos mais rápido na volta anterior. Está chegando mesmo o Pedro Cardoso. E a pista está muito quente, 52 graus e meio a temperatura da pista no momento. É a hora que a experiência começa a contar. Eles vêm ali para a chicane do Café. Contorna com cuidado ali o Coletta. Cardoso vem coladinho, Cardoso já vem com o botão de ultrapassagem acionado. Você pode notar no para-brisa dianteiro essa luz verde. É o botão de ultrapassagem do Pedro Cardoso. Ele vem para tomar a ponta. Vem o Pedro Cardoso. Coletta, os dois entram pela reta. Passam ali pelo grid. Vai colocar de lado o Pedro Cardoso. Coletta dá uma olhada no retrovisor. Não dá mais para segurar. Pedro Cardoso assume a ponta agora. Manobra sensacional do Pedro Cardoso. Utilizou o botão de ultrapassagem. Soube acionar ele no momento certo. E o Cosi na entrada ali do Ayrton Senna. Para cima do Pietro Rimbano. Também toma a posição ali o Cosi. Pilotos experientes, sabendo utilizar bem o equipamento, Lito. É verdade, é isso mesmo. É um bom piloto com um bom carro na mão. Fica difícil ficar na frente dele. Mas ele vai ter um problema sério. Que é a chegar aí mais para frente, chegar no Gabriel Robe. Aí vai ser difícil. O Robe que já está ocupando agora a 4ª colocação. Essa briga aí vale a 6ª posição, que era do Rimbano e passou a ser do Cosi. Nós temos primeira posição do Cardoso, depois do Coletta. O Rossati está em terceiro, o Robe em quarto. Está parando o Rafael Reis. Está parando, que pena, né? Parou o Rafael Reis, algum problema mecânico, ele vai abandonando. Ele já não está com o carro. Rodaram o Bortoleto. Lusquinhos rodou o Bortoleto. E acabou sobrando o Frigoto. Não tinha nada a ver com a história. Tomou um toco ali o Frigoto. O Lusquinhos ali foi precipitado. Cardoso, Coletta, Rossati, depois Robe, Boesel, Rimbano, Cosi e Rimbano. Os 7 primeiros. Vem ali depois da junção, vem para a subida do Café. Menos de 12 minutos. Faz aí a entrada da chicane. O carro escorregou um pouquinho de frente. Consertou bem ali o Pedro Cardoso. O jovem Marcel Coletta é o segundo colocado. O Cardoso abriu, mas não se livrou, não. Não abriu, né? Não se livrou do Coletta, não. Passou, mas não abriu. Agora resta ver quem tem botão de ultrapassagem ainda para usar. O Rossati já usou dele ali, já usou para tentar se aproximar dessa dupla aí. Janela aberta, janela de reabastecimento aberta. Reabastecimento ou não, Sérgio? Quantos litros vai colocar, ou 0 litro vai colocar, é uma decisão da equipe. Mas pelo menos encaixar o bujão e tirar, isso tem que acontecer. É obrigatório. Você viu que o Rafael Reis parou exatamente na curva do sol. Olha os 5 primeiros nessa linha aí. Cardoso, depois Coletta, Rossati. Quando começam as paradas, o carro do Cosi parece que morreu, mas ele engrenou uma segunda ali, empurrado pelos mecânicos. Conseguiu fazer funcionar. Tuca Antoniazzi. As primeiras paradas. Cardoso em primeiro, Coletta em segundo, depois Rossati na terceira posição. Gabriel Robe é o quarto, Boesel é o quinto. Rimbano é o 6º colocado. O Cosi já entrou para fazer a sua parada obrigatória. Cardoso vai abrindo. Cardoso ainda tinha um botão de ultrapassagem que ele utilizou na volta passada. Essa é a volta 8. São 25 minutos mais uma volta. As emoções do automobilismo nacional Stock Car Light, a categoria de acesso. E você vai curtir todas as provas da Stock Car, essa primeira e a última, 12ª, no Sport TV 2. As demais todas no sporttv.com, cobertura completa dos canais Sport TV e, obviamente, as 12 provas da Stock Car, a principal categoria. Você vai curtir com todos os seus detalhes, com toda emoção, aqui nos canais Sport TV. E daqui a pouquinho é corrida de duplas.
Daqui a pouquinho, as duplas da pista. Vem o Pedro Cardoso, vem pro boxe. Pedro Cardoso, o Coleta acompanha. Rossati vai ser líder. Passa também o Gabriel Robe em segundo. E tá usando o botão de ultrapassagem. Tá tentando se aproximar ali o Gabriel Robe. E se aproximou bastante, né? É um ganho muito grande esse botão de ultrapassagem, né, Lito? São 90 cavalos. É realmente um ganho muito grande. O motor tem originalmente 320. Olha o que o Lito falou, vocês viram? O mecânico chega, encosta o bocal, dá só ali uma encostada e tira. Não é nem um splash and go, é só uma conectada e uma retirada ali. Usa também o Rossati de forma inteligente para se defender na reta oposta, o botão de ultrapassagem. E eles estão aproveitando que estão com pista limpa pela frente para ganhar tempo em cima do primeiro e segundo colocados que pararam nos boxes. Aí o Eric Mairic também já fez a sua parada. Os dois vão livres, Rossati e Robe. O Rossati que é estreante na categoria. Vai liderando pela primeira vez a prova. É um piloto com muita história na Sprint Race. Olha, o Magiota voltou, conseguiu voltar. O carro está danificado ali, a lateral do carro, parte traseira direita está danificada. E aí você vê no detalhe o carro do Rossati. Vamos ver qual vai ser o procedimento dele, se ele vem para boxe. O Gabriel Robe também terá que vir para boxe, ainda os dois não pararam. Pedro Cardoso, que é o terceiro colocado, já parou. Eles andaram muito forte, os dois estão andando muito forte, tanto o Rossati quanto o Robe. Eles estão virando na faixa de 53 alto, enquanto os outros, antes de pararem, estavam virando na faixa de 55. Depois que eles fizerem também as paradas deles, a gente vai ver como vai ficar a colocação real. Mas eles se aproximaram se não ganharam posições. É aquela tática de tentar acelerar o máximo possível com pista limpa, né? Aproveitando aí as paradas de boxe dos outros. Olha, os dois vêm para o boxe. Rossati vem e o Robe acompanha o Rossati. É uma disputa pessoal, não tem por que ficar mais tempo na pista. Pedro Cardoso vem para assumir a ponta. Estou vendo aqui o carro numeral 66 do Gustavo Bandeira. Eu não tenho certeza se ele já parou ou não. Pera aí, o Bandeira não parou. Aqui. Não parou ainda o Bandeira. Parada aí do Rossati. Incidente envolvendo os carros 85 e 22 sem penalização. Ou então foi um incidente de corrida. Foi considerado um incidente de corrida entre o Gabriel Lusquines, o 22, e o 85, que é o Enzo Bortoleto. E acabou sobrando para o Frigoto. Acabou sobrando. Que teve o carro atingido, mas segue na prova. Eu não concordo muito com esse incidente de corrida, não. Eu acho que houve uma precipitação ali, mas tudo bem, só a minha opinião. Pedro Cardoso segue na liderança na prova agora. Olha só, tá saindo o Rossati e o Robe. Olha o Pedro Cardoso. Olha só como é que vai ficar embolado. E junto com eles o Marcel Coleta. Embolou de vez, vem Robe, vem Coleta, os dois porta com porta. Robe tentou a manobra, Marcel Coleta conseguiu ficar ali na terceira posição. Então temos Cardoso, Rossati, Coleta e Robe. Lito, final de prova, os próximos 6 minutos serão de arrepiar. Vão ser espetaculares. Eles aproveitaram o Rossati e o Robe aproveitaram muito bem as voltas que ele deram livre na ponta. Você vê a pressão do Robe, que é terceiro em cima do Coleta, que é do Robe, que é o quarto em cima do Coleta, que é o terceiro. Deu uma escorregada ali o Marcel Coleta. Acho que o Coleta já acabou com os pneus traseiros. O atual campeão tentando o bicampeonato em cima do jovem piloto. Vamos ver o que houve aí. Carro do Murilo Coleta. Saiu vazando combustível ali, mas foi do bujão, não do carro. Exatamente, sem problema nenhum. Menos de 6 minutos. Já quando eles passarem pela direção de prova, a gente vai ter o tempo exato de diferença dos dois. O Robe pressiona muito. Agora resta saber quem tem botão de ultrapassagem ainda guardado, né? O Robe tem. O Robe tem e agora vai usar para tomar a posição do Coleta. Ele vem embutido, agora não segura mais. Gabriel Robe vem para ser terceiro. O Coleta sente, abre ali um pouquinho, abre passagem, passou ali o Gabriel Robe, o campeão é o terceiro colocado. O campeão da temporada 2017, Gabriel Robe. Já é o terceiro colocado. Coleta tenta acompanhar, pegar um vácuo ali na entrada do Ayrton Senna. Então temos Cardoso, a 1.1 do Rossati. Depois Robe, Coleta, Boésia, o Rimbano. Esses os 6 primeiros. E olha, excelente recuperação. Estava em 8º lugar o Gustavo Frigoto. Ele que teve um problema ontem,
acabou colidindo, acabou atropelando mesmo o Marco Cosi, largou nas últimas posições, recuperou, refez a sua cabeça, está aparecendo agora na 10ª colocação. Aí o Pedrinho Cardoso volta a 11. O box agora está fechado. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Pedro Cardoso com uma vantagem muito boa, 1.1 em cima do Rossati. E com o carro parece que está em inteiras condições, né? Pedro Cardoso é um piloto muito rápido e que tem uma experiência de monopostos, de carro de turismo. É a primeira vez que ele anda e está andando com tem experiência que se multiplica de corrida de categoria para categoria. Não deu para o Vinícius, ele vai abandonando, tá triste o Vinícius, joga ali as luvas. Fim de prova para ele. Vinícius Machiota, carro número 7. Desculpa, ali. Cardoso está absoluto, hein, Sérgio? Ele está se mantendo, ele está virando com regularidade numa faixa de tempo muito boa, 54,2. Está muito bem. O Rossati vai acompanhando. O Gabriel Robe é que não sei se tem condições de chegar nessa briga não, hein? Tá usando de novo ali. Você vê a luz verde no para-brisa dianteiro do carro do Cardoso e também está usando o Marcel Coletta, o botão de ultrapassagem, o Push to Pass. Enquanto o Cardoso usa para consolidar sua liderança, o Coletta para tentar ainda combater por esse terceiro lugar. Mas olha, o Robe é um adversário absolutamente competente, experiente, com um bom carro nas mãos. O interessante é que estavam ali o Rimbano e o Cosi brigando pelas posições. Agora o Rimbano é o 6º, o Cosi é o 7º e os dois estão ali. É a tal história, você usa muito no começo da corrida, chega uma hora teus pneus não tem mais para se manter o mesmo ritmo. E o Cosi teve uma parada de boxe lenta, que você mesmo chamou a atenção, o motor dele morreu e o Rimbano recuperou a posição. Agora o Robe cometeu seu primeiro erro de fim de semana. É verdade, na saída ali da descida do lago, ele deu uma escapadinha, nada mais que ele pudesse consertar, consertou, tá tranquilo. Aí o Gabriel Robe. Só que ali ele perde tração, né? Na hora de acelerar, ele está num terreno que não lhe permite descarregar a potência de uma vez. E Opa, rodou Pedro Cardoso. Rodou sozinho Pedro Cardoso. Perde a liderança. Volta no meio de forma perigosa ali na frente do Pietro Rimbano. Cometeu um erro sozinho o estreante Pedro Cardoso. Lito Cavalcante. É uma surpresa muito grande. Se não houver uma explicação técnica, só pode ser aquela velha armadilha da perda de concentração, porque não está sendo atacado, porque está muito fácil na frente. Aí a cabeça viaja, quando vê, a vaca foi para o breve. Pedro Cardoso rodou sozinho, olha só, já veio rodado ali. Pelo que se vê, não tem explicação técnica. Ali é o seguinte, não dá para dar o pé de uma vez só não, tem que dar o pé devagar ali, de forma complacente. Se der o pé de uma vez só, o carro roda em cima do eixo. Me parece também, até pela entrada da chicane ali, o comportamento do carro dele, me parece que os pneus já estão bem gastos e aí faltou a experiência específica da categoria. Tá aí o Rossati, líder também, um dos estreantes da categoria. Rossati é líder. Carro numeral 58, atrás dele está o Gabriel Robe. Olha, justificando a imagem que o precedeu, a imagem que ele trouxe da Sprint Race. É um piloto promissor, já se sabia. Se ele conseguir esse primeiro lugar logo na segunda corrida, excelente, hein, Sérgio? Olha, excelente. O Cardoso agora vai muito lento, tem problemas. Pneu furado do Cardoso. Pode ter sido isso, então, né, Lito? Pode ter sido. Olha, eu acredito que esse pneu furado está mais na consequência do que na origem, viu, Sérgio? Porque ele andou muito fora da pista, pega uma saída de zebra aí. Uma pena, o Pedro Cardoso está fazendo uma pena prova. Agora, ótima prova faz o João Rossati. Tem o Gabriel Robe ali atrás. A terceira posição agora é do Coletta. O quarto é o Boese, o quinto é o Rimbano. O sexto é o Cosi. Olha, não deve dar mais tempo. Essa é a penúltima volta, né? Exatamente. Vai ter a bandeira e uma volta final. Mas o Robe está bem mais rápido. Cardoso abandonou. Fim de corrida para ele, uma pena. O Robe está mais rápido, mas ele não tem ali, parece que, condições de chegar no Rossati. O Rossati vai passar últimos segundos, então, portanto, os 25 minutos vão estar zerados antes dele cruzar. E vai faltar uma volta só. Os 25 minutos já vão se
encerrando e o Rosati vai ter uma volta. Ele está absolutamente tranquilo. Ele tem uma vantagem mais do que confortável para apenas uma volta. Mas vai depender dele. Ele não pode dar uma piscada de olho, porque o Rob não vai desperdiçar. E agora a última volta, últimos 4.314 metros para o João Rosati. Eu imagino que a ansiedade é grande nesse momento. Vencer na categoria de estreia dele e a categoria que dá acesso à principal categoria do automobilismo brasileiro. Tem ali o Gabriel Robi atrás dele. Vamos lá, Lito. Ele cruzou com 1 segundo e 1 de vantagem sobre o Rob. É suficiente para ele se manter na ponta, mas depende de uma volta perfeita. Olha como é que o Robi vem com tudo. O Robi vem tentando diminuir demais essa vantagem no mergulho ali do lago. Rosati resiste em primeiro, Robi é o segundo. Os dois têm uma diferença de 1.1. Longe dos dois está o Coleta, nem aparece na imagem. Só agora está surgindo ali o Marcel Coleta. Pedrinho Boas é o quarto colocado. Rosati vai para sua última volta. Ontem quem venceu foi Gabriel Robi. Hoje a vitória está nas mãos do Rosati. E com esse segundo lugar, o Robi vai abrir uma distância boa em termos de pontuação. Sem a menor dúvida, Sérgio. Ele vai para 38, né? 20 com 18. É isso? Dá uma olhadinha aí na pontuação, Lito, para a gente ficar e poder informar bem o nosso telespectador. Vamos para os momentos finais. Vem o estreante João Rosati. Robi não desiste, tenta tirar vantagem. Tenta tirar a desvantagem que tem. Passa ali na placa dos 100 metros. Ele vai para 37 pontos, o Robi, né? 47, certo? 30 do primeiro lugar de ontem, 17 hoje. Perdão, exatamente. Não eram 20, eram 30 pontos. Vem aí o Rosati. Metros finais para ele. O primeiro a ver a bandeira quadriculada. Vem no capricho, vem no capricho. João Rosati no capricho para vencer a segunda prova da Stock Car Light. Está encerrada a Stock Car Light nesse final de semana aqui em Interlagos. Vibra o time, vibra a equipe. João Rosati no capricho autor da melhor volta, 1:53.440. Uma bela prova ali do Cavalcante com muitas alternativas. Ótima prova dos dois pilotos. O Rosati também se coloca bem no campeonato. Ele fez 19 pontos com o quarto lugar ontem, com 20 de hoje, vai para 39. Mas o Robi já está claro que é o piloto a ser vencido. Ele é o parâmetro do ano. Largou na 10ª colocação, veio recuperando com calma, fez as duas primeiras voltas com prudência. Daí para frente começou a atacar com moderação. Na parte final da corrida ainda tinha mais equipamento, estava virando ainda mais rápido do que o Rosati, e o segundo lugar estava mais do que bom para ele, porque o Rosati também não seria uma ultrapassagem fácil, uma tentativa fácil para ele recuperar, para ele conseguir a liderança da segunda corrida, mas se estabeleceu, é um líder bem tranquilo, 47 pontos no bolso depois de duas corridas, é realmente um resultado invejável. Parabéns para o ótimo piloto Gabriel Robi. João Rosati da equipe Carlos Alves Competições, a equipe Júnior, carro cuidado pelos Bragantini, pai e filho, André Bragantini pai, André Bragantini filho, que cuidam do carro do Rosati e portanto já colhem aí a primeira vitória, o primeiro triunfo. Ontem venceu Gabriel Robi, hoje venceu João Rosati. E que tinha também a possibilidade até da vitória de qualquer maneira, porque o Pedro Cardoso, que liderou também a prova, também é da equipe do Carlos Alves, também está sob os cuidados dos Bragantini. Resultado excelente. Agora, o que fica desse fim de semana da Light, Sérgio, o nível de evolução dos carros, de preparação, de desempenho, tão forte quanto dos pilotos. Uma nova geração, uma geração muito forte, mostrando pilotos com realmente futuro muito promissor. Rosati, os irmãos Coleta, o Enzo Bortoleto, o Lusquinhos, pilotos muito, muito promissores. No ano passado, foram 9 vencedores em 15 etapas, mostrando que a categoria é uma categoria muito equilibrada. O campeão foi o Gabriel Robi, mas 9 vencedores em 15 etapas. Isso é bem legal, né?
Sem dúvida. Você vê que o Gabriel Robe foi campeão com apenas 2 vitórias. Exatamente. Então você vê e vê também que ele sabe bem essa lição e já começou a aplicá-la. O importante, claro, vencer é sempre importante. Não dá para vencer, soma pontos. Foi o que ele fez nessa segunda corrida, somou o segundo melhor resultado possível, que é exatamente a vice-liderança da corrida. Toda a festa aí para o João Rossati. Festa na equipe, festa mais do que merecida. Ótimo resultado do Rossati. Aí, João Rossati. Sobe no teto do carro, estreante com vitória, João Rossati. Essa foi no capricho, bela vitória. E o time todo tá junto, tá unido. Aí o André Bragantini, responsável aí, portanto. E o filho também, o André Bragantini, filho, tá ali o Andrezinho. Grande piloto de carro de tração dianteiro, nosso querido Andrezinho. E o Carlão, Carlos Alves, que é o chefe, o dono da equipe. Ex-piloto da Stock Car, grande figura também o Carlão. Sérgio, vai lá. Fala aqui com o Rossati, ele tá terminando de tirar o capacete, estreando já com essa vitória, comemorando muito com a sua equipe. Rossati, o que dá para dizer depois de uma estreia como essa? Estrear com uma vitória. É claro que a estratégia ajudou muito, mas também teve um pouco de sorte, né? Sim, sorte e velocidade. Graças a Deus, a Carlos Alves me deu um carro excepcionalmente rápido. Eu acho que eu nunca guiei nada tão bom assim na minha vida. Consegui sair de 7º, perdi ainda uma posição, mas em coisa de algumas voltas recuperei, vim pro boxe, fiz as voltas lançadas ao melhor estilo Barrichello e fiz o dever de casa, galera, todo mundo trabalhou demais. Só tenho a agradecer a todo mundo, obrigado. O Barrichello é o seu grande ídolo no esporte? É um dos caras que eu mais admiro. E esse esquema de um cara parar e ele dar as voltas lançadas, as voltas de qualify, é dele. Então, aprendi isso contigo, mano. Tá certo, muito obrigado, parabéns pela vitória, Serginho. Que legal ouvir isso, eu nunca guiei nada tão rápido na minha vida. Deve ser muito boa essa sensação, né, Lito? Sem dúvida. Aí, olha, o André Bragantini aí, visivelmente contido. O momento é de alegria, ele chamando ali, cuidando do Rossati. Mas olha, Paulo, parabéns para o piloto, parabéns para a equipe. 27 minutos, 20 segundos, 972 milésimos, portanto, a classificação do Rossati. Fica na primeira posição, Gabriel Robe em segundo, Coleta em terceiro, esse vai ser o pódio. Depois Boésio quarto, Rimbano quinto, Cosi sexto, Mairink em sétimo, o Antoniazzi em oitavo, Frigoto ainda conquistou um nono lugar e o Bandeira, o carro número 66 do Gustavo Bandeira, foi o 10º colocado. Os demais, portanto, aí o Dalaf, o Gil Coleta, o Murilo Coleta e os demais. O campeonato fica assim: o Gabriel Robe com 47 pontos é o líder, o João Rossati em segundo tem 39, o Pedro Rimbano é terceiro com 32, Enzo Bortoleto quarto com 26, Pedrinho Boés é o quinto com 23, depois o Marcel Coleta 21, Mairink 19, Rafael Reis é o oitavo 17, Pedrinho Cardoso o nono acabou abandonando, a prova estava à mercê dele, com 15 pontos, e o Tuca Antoniazzi, o 10º colocado, com 14 pontos. A classificação segue ainda com o Cosi, até o Vinícius Magiota, que não marcou ponto, assim como o Odair Santos, nesta rodada dupla da primeira etapa da Stock Car aqui em Interlagos. Foi uma boa prova, né, Lito? Sem dúvida, uma prova sensacional, mostrou que são pilotos com futuro, pilotos que já têm uma qualidade de mão de obra sensacional. O Robe já nem se fala. O Robe é um piloto pronto para a graduação, pronto para passar para cima. Já se sabia e ele fez o que se esperava dele. Agora, confirma, sem dúvida, confirma, o termo é esse, a qualidade. O Rossati, um piloto que já se sabia, já se ouvia falar, já sabia que tinha competência, mas ele chega e confirma. Também ótimo resultado. O Coleta, um garoto promissor. E é por aí. É uma categoria que renasce também trazendo pilotos muito promissores. É uma geração forte. E daqui a pouquinho o Gabriel Robe vai correr ao lado do Felipe Lapena no carro 110. O Robe, portanto, com uma jornada dupla. Vai correr já corrida de duplas também, como você disse, um cara pronto já para estocar. Marcel Coleta recebe o troféu de terceiro colocado. Tá aí o troféu do Robe. E agora João Rossati vai receber o troféu de primeiro colocado. Aí a festa de João Rossati.
E com essa imagem linda, estamos completando a nossa transmissão, mas fica por aí. O intervalo é rápido, a gente já vai voltar. Daqui a pouquinho, 33 carros na pista, 66 pilotos, 798 pontos somados de Fórmula 1, ou seja, são 10 pilotos de Fórmula 1 participando dessa corrida, que juntos já somaram 798 pontos na principal categoria do esporte mundial e muito mais. 1 hora de prova, Felipe Massa, Lucas de Grassi, Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello e muito mais. E o campeão da temporada, Daniel Serra, defendendo o seu título e largando na pole position. Parabéns, João Rosati. Essa foi no capricho. Voltamos já. E aí, tá ligado? Sport TV. Somos todos campeões.